Associação Brasileira de Estomaterapia, ela trouxe a proposta dessa live hoje para estarmos conversando sobre a questão cirúrgica das estomias, e tanto no momento operatório da confecção de um estoma, quanto na reversão desse estoma, porque nós começamos o mês de outubro falando sobre o Ostomy Day, que foi o dia internacional de estomizado. Então, nós iniciamos o mês falando bastante sobre essa questão da importância da estomia como um salva-vidas, né? Eles trazem para a gente o símbolo do salva-vidas. E para o mês que vem, 16 de novembro, nós temos o Dia Nacional da Pessoa com Estomia. Então, nós voltamos o olhar mais uma vez, que a Sobest continuamente tem essa ação científica e cultural de voltar o olhar para o estomizado por essa necessidade. Estomia urinária e intestinal são estomas que nós encontramos aí em todos os serviços de saúde e que precisam, sendo estomaterapeuta ou não, de uma assistência de qualidade, uma assistência adequada. Então, por isso que a gente convidou o senhor para estar aqui conosco, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento e sobre esse salva-vidas. Na questão, doutor, do pré-operatório, para estarmos preparando uma pessoa para uma estomia, na questão médica, na questão da enfermagem, da equipe multi, o que o senhor conta para a gente desse pré-operatório? Muito bem. Legal. Estou falando aqui do telefone, então às vezes eu bato sem querer o dedo, desculpe, tá? Sem problema. Então é o seguinte, falando desse período pré-operatório, Adri, eu acho que é o seguinte. Eu acho que nós vamos falar historicamente. Eu gosto de contar algumas historinhas, porque as historinhas nos ajudam a compreender o que nós temos e onde nós estamos e para onde que a gente vai. Então, assim, historicamente, a gente fazia o estoma por um acidente, né? Então, quer dizer, o paciente pegava, levava uma bomba na guerra, levava um tiro, uma facada no gladiador, ficava o intestino para fora, aquilo pegava, cicatrizava de algum jeito e era um estoma que a pessoa ficava. Alguns podiam viver, alguns viviam e outros morriam. Com a evolução do nosso tratamento, a gente começou a descobrir que pacientes que tinham tumores obstrutivos, se a gente pegasse e também fizesse uma drenagem, que chamava drenagem, que o barbeiro ia lá na Idade Média, fazia um corte na pele do paciente que estava obstruído com aquele baita barrigão, aquilo vazava o cocô e aquilo virava um estoma de alguma maneira também, e ele costurava o que dava na pele. Posteriormente, a gente começou a ter cirurgias, a gente só começou a ter algum tipo de cura para doença do reto e doença do intestino depois de 1900, 1910, por aí, a gente começa a fazer a cirurgia da amputação de reto, que os pacientes, antes disso, eles iam para o hospital só para morrer. Nenhum saía vivo, eles iam para o hospital e morriam. Em 1910, esses pacientes começam a ir para o hospital e começam a sobreviver do tratamento do câncer do reto e do ânus, que devia ser alguma coisa mais ou menos a mesma definição. A gente não tinha, talvez, naquela época, uma definição tão clara do que era o câncer de reto e o que era o câncer de ânus. Muito bem. Porém, esses pacientes que saíram vivos, 100% deles saíram com estômago, que é a cirurgia que foi feita naquela época, que ofereceu cura para alguns pacientes, que é a cirurgia de Miles. O cirurgião chamava-se Ernst Miles, um inglês. Em 1910, então, esse inglês faz uma cirurgia chamada amputação do reto. Ele tira o reto em 40 minutos, ele tira o reto e faz um estoma. Tinha mais ou menos 30% de mortalidade na cirurgia. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a falar, puxa, será que a gente não consegue deixar um retinho, fazer uma anastomose? Legal. Fazia isso, alguns pacientes tinham deficiência de anastomose, morriam de deficiência de anastomose, morriam de sepse.
poxa, que se eu fizer, em vez de fazer a emenda direto, fizer uma emenda e evitar o cocô passar? Então, eu faço uma ileostomia, faço uma colostomia de proteção. Então, a gente foi aprendendo algumas coisas com o passar dos anos que fazem a gente entender hoje em dia as necessidades de estomas temporários, de estomas definitivos e de estomas paliativos. Então, isso é importante a gente lembrar. Por isso que a sua pergunta a respeito do pré-operatório é muito importante, porque, às vezes, a gente está num pronto-socorro, o paciente chega obstruído, não tem o pré-operatório. O pré-operatório é só o intraoperatório. O paciente chegou obstruído, a gente está com uma caso de emergência, a gente está 3 horas da manhã no hospital, 2 horas da manhã, o paciente está obstruindo, vomitando fezes, né? Passa uma sonda tal, e você tem que fazer uma cirurgia de emergência. Nesse momento, a gente não tem muito a conversa no pré-operatório. A gente não tem esse luxo, vamos falar luxo, porque é uma coisa tão Isso. importante, não é nem luxo, é uma coisa básica, mas que é tão boa que eu estou classificando como um luxo, né? Uma coisa muito boa. A gente, às vezes, não tem essa possibilidade. E a gente faz o estômago onde dá, e a gente faz isso de uma maneira que o paciente está entendendo que ele está morrendo. Chegou no hospital vomitando cocô. Ele vai morrer se a gente não operar. Em outra situação, nós temos o nosso dia a dia no ICESP. Nós temos o nosso dia a dia de pacientes que chegam com uma doença grave. Às vezes, essa doença pega uma região que está comprometida, uma região que controla, né, a função ou evacuatória ou urinária. Essa região que controla essa função evacuatória ou urinária. E esse paciente vai, de uma maneira planejada, para uma cirurgia que vai ser oferecida a ele, ou uma colostomia, ou um estoma, vamos falar um estoma definitivo, ou um estoma temporário. Ok. Isso vai ser planejado para daqui 3 dias, para daqui 4 dias, para daqui 5 dias. Antigamente não tínhamos a possibilidade de contar com o auxílio e com a interferência do estomaterapeuta ou de alguém que conversasse com o paciente, porque isso era feito, era muito novo. A gente não sabia como que isso funcionava. Com o passar do tempo, graças a Deus, a especialidade apareceu e muitas coisas importantes e relevantes foram estabelecidas a respeito da qualidade do estômago. Olha, não pode colocar perto da incisão, não pode colocar para cima, pode colocar para baixo, onde que está o cinto, onde que não está. Então, tudo isso, a gente descobriu que pacientes sofriam, porque a gente começou a acompanhar, os pacientes começaram a sobreviver com os seus estomas e começaram a falar, puxa vida, se esse estômago tivesse um pouquinho para cá, ou se ele tivesse um pouquinho para lá, ou olha só que coisa. E graças a essa a médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicas que escutavam seus pacientes, e não só pegava, operava e largava, escutavam, e pacientes corajosos para poder falar, olha, isso aqui não está muito bom, isso aqui teria ficado melhor dessa maneira, sugerindo. Né? Então, essa troca moderna de informações de uma equipe multi, e a equipe multi, apesar de termos uma equipe multi de tratamento, mas acho que a gente tem que ter uma equipe não só multiprofissional, mas uma equipe que envolva ativamente o paciente, que ele conte para a gente aonde que está sendo a dificuldade dele, e com o passar do tempo a gente vai melhorando, e tenho certeza que daqui 30 anos a gente vai estar ainda melhor do que a gente está hoje em dia, porque se fala muito mais hoje em dia do que se falava há 30 anos atrás. Então, resumindo para você sua pergunta, Adri, o período pré-operatório, hoje em dia, ele é fundamental por uma cirurgia que nós vamos planejar, e vocês vão perceber com o passar do que nós vamos falar agora, que é fundamental para evitarmos as complicações e os problemas relacionados ao estômago. Foi cumprido demais? Não, foi ótimo, foi perfeito. Dentro desse período do pré-operatório, nós temos também a demarcação. A demarcação é algo muito, muito sério em questão de qualidade de vida. Né? Sim. E isso é
digamos que uma técnica aprendida, em que nós temos todo um respeito com as posições que essa pessoa fica, sentada, deitada, em pé, com as roupas que elas usam, e até mesmo com a opinião delas de não, aqui eu uso o meu elástico, da calça, o meu cinto. Então, dentro de uma anatomia de abdômen, nós sabemos que a demarcação é importante. Nós, enfermeiros, enquanto estomaterapeutas ou enquanto capacitados, temos essa noção. Os médicos sabem dessa importância, doutor? Eu acho que eles sabem, mas não quanto a gente gostaria. Eu acho que eles sabem. O conhecimento e o ensino médico está muito heterogêneo. Ele está muito heterogêneo. Ele não é um conhecimento médico que está tão uniforme quanto a gente gostaria, e depende da gente, como iniciativas dessa da SOBEST, como iniciativas da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, de termos espaços para isso acontecer também, essa interação, o espaço para a gente conversar com os nossos residentes e com os nossos acadêmicos, trazê-los ao ambulatório e compreenderem a importância disso, porque não adianta simplesmente a pessoa ler num livro ou escutar a gente falando que isso é importante sem nunca ter presenciado um paciente com um estoma perto. Então é importante a gente ver, ter o paciente por perto e levar esses médicos para o ambulatório. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você que às vezes o colega residente, por exemplo, entra só na cirurgia e não vai no ambulatório e não percebe a importância que foi a localização daquele estoma no paciente. Então, nós temos que incentivar, durante o ensino da cirurgia coloretal, que isso é realmente uma coisa muito importante. A demarcação, olha aqui como está bem colocado. Olha como não está pegando na calça do paciente. Olha como ele tem um acesso bom. Olha como não tem cicatriz em volta. Isso é importante você mostrar e falar. Não é tanto quanto a gente gostaria. A gente recebe pacientes de fora da instituição, onde, infelizmente, às vezes, que nem eu falei para você, cirurgias de emergência, a demarcação não é tão boa quanto a gente gostaria, porque a gente não consegue colocar o paciente em pé, porque a gente não tem a conversa com ele na hora. Às vezes o paciente está tão doente que não tem como a gente ter uma demarcação pré, né? Uma demarcação, logicamente, e aí o paciente fica com o estômago numa posição, às vezes, não excelente. E a gente percebe isso. E não é raro, quer dizer, graças a Deus, no nosso meio é raro, mas não é raro de ser inexistente a gente ter que modificar a posição de um estômago que foi mal posicionado, cirurgicamente. Tá? Então, sua pergunta ela é absolutamente pertinente. Nós temos que incentivar o conhecimento a respeito da demarcação, e não raramente, quando eventualmente por um acidente, que troca de residente, começa uma equipe nova, e às vezes não é demarcado isso antes da cirurgia, nós não uma ou duas vezes chamamos vocês do ambulatório, que gentilmente sobem no centro cirúrgico e marcam lá no intraoperatório. Não tem problema. Não tem problema. Não é o fim do... Pode não ficar maravilhosamente perfeito do que o paciente em pé, com toda aquela super marcação de vocês, mas com certeza fica melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem chamado a atenção. Alguns hospitais, por incrível que pareça, não tem plantão de estomaterapia. Não estou falando de hospitais de baixa categoria. Estou falando de hospitais de ponta. Às vezes a gente ainda fica tendo que esperar a estomaterapeuta vir em horários que parecem que são absurdos. O paciente que vai ser operado numa segunda-feira de manhã, por exemplo, como que a gente vai demarcar o paciente? Eu tenho que demarcar ele no domingo. E tem plantão? Nem sempre a enfermeira que está no hospital é a estomaterapeuta que está de plantão. Então, vê como é uma coisa que é importante a gente ter que planejar isso antes de avisar o hospital. Essencial. E o senhor percebe, doutor, isso
tanto na rede pública quanto na rede privada, acredito que o senhor o senhor tem outros hospitais que trabalha também, que faz as cirurgias. O senhor percebe essa dificuldade, tanto na rede pública quanto na rede privada, dessa demarcação, desse Sim, acesso sim, à demarcação? sim, sim, isso eu percebo, muito menos do que percebi antigamente, muito menos do que percebi antigamente. Antigamente isso era mais dramático, às vezes a gente realmente ia para a cirurgia sem a demarcação. Atualmente a gente pode, em alguns casos raros ainda, ter que esperar uma demarcação ou vir uma demarcação. Não tem problema esperar, mas o problema é que às vezes o paciente tem que dormir. E, às vezes a demarcação ocorre quase de madrugada, entendeu? Mas ela vai marcada. É melhor do que não ir marcada. Mas às Sim, vezes isso ainda falta um pouquinho. Eu acho que ainda falta um pouquinho de um, por exemplo, qual que é o telefone, qual que é o, não vou nem falar de BIP, né? Porque BIP era da minha época. Qual que é o celular, qual que é o WhatsApp da estomaterapeuta para avisar que ela precisa vir ver um paciente que vai ser operado amanhã de manhã no hospital no primeiro horário. Então isso é importantíssimo. O que é mais interessante também, Adri, é que na rede pública eu acho que existe uma interação multiprofissional muito mais intensa do que na rede privada. Onde os nossos ambulatórios são muito próximos, a sua sala é perto da minha, entendeu? A sala da Rita, nós estamos todos no mesmo ambulatório. Vocês, a nutrição, o oncologista, o cirurgião. Então é interessante que quando a gente tem o serviço público que ele é bem organizado, ele está com todo mundo junto, lá perto. Então, se você, doutor Fred, estou achando estranho esse estômago, você não quer que vir dar uma olhadinha e tal? Tá no mesmo local e na mesma hora. Agora, eu estou aqui no meu consultório. Não tem estomaterapeuta aqui no meu consultório. Se eu for ver um paciente aqui, eu vou ter que agendar uma avaliação do estomaterapeuta no hospital privado aqui, antes da cirurgia. Então, é interessante mesmo a sua pergunta. O privado é um pouco diferente do público. Ele num hospital público de referência, eu acho que ele é melhor. Num hospital privado, a gente tem isso rapidamente. Num hospital público, não referência para tratamento de câncer, eu acredito, vocês podem até dizer isso melhor, acredito que essa presença da estomaterapia ainda seja inferior ao que a gente gostaria. E nós temos algumas técnicas, né, doutor, inclusive materiais que proporcionam que essa demarcação fique por alguns dias. Então, hoje, nós usamos aquelas canetas que são já próprias para demarcação, em que essa demarcação ela pode também ser realizada 1 ou 2 dias antes, né? Então, assim, aos serviços que muitas vezes têm dificuldade, a gente sabe que existem alguns hospitais que têm dificuldade em manter o enfermeiro por um longo período, né? Se ele for estomaterapeuta, ou caso ele seja um enfermeiro capacitado para essa atividade, no caso, para essa técnica de demarcação, se ela não é possível ser feita um dia antes, 2 dias antes, nós temos esse material, essa caneta que permanece por um período mais longo. Nós temos os filmes transparentes para proteção dessa demarcação. Então, eu posso estar confeccionando aí, ou realizando uma demarcação e protegendo esse local por 2, 3, 4 dias. Então, existe sim técnicas e possibilidades de se realizar uma demarcação um pouco antecipada e que a pessoa vai conseguir, mesmo tomando banho, mantê-la até o dia da sua cirurgia, já que é uma cirurgia, de repente, eletiva, né? Nós sabemos que muitos hospitais da rede privada, eles agendam a internação para o dia, o paciente interna no dia e vai para a cirurgia. Então, ele já poderia estar com essa demarcação realizada, protegida, só para que vocês, né, no momento cirúrgico,
só remove aquele adesivo para fazer toda a asepsia, o preparo ali da cirurgia. Então, não é algo tão impossível para que ser realizado, né? Nós temos essa possibilidade, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que só para entrar nesse assunto que você está falando, que veio até uma ideia aqui na minha cabeça, a gente tem pacientes, quer dizer, a gente tem pacientes, a imensa maioria dos pacientes que a gente opera, que a gente vai fazer, seja um estoma temporário para proteger uma anastomose coloretal baixa, seja uma colostomia terminal de um paciente cuja doença atingia o aparelho esfincteriano, que a gente teve que tirar o aparelho esfincteriano completo do paciente, o ânus, numa amputação de reto que a gente ainda faz hoje, apesar de toda evolução, doenças que acometem o reto distal e o canal anal, a gente tem que tirar o reto distal e o canal anal por completo. Muito bem. Todos esses pacientes, Adri, eles vão para a radioterapia. Todos eles fazem quimioterapia, radioterapia pré-operatória, porque não é para a doença desaparecer, é para que a gente tenha uma chance, um risco de recidiva pós-operatório diminuído. É por isso que é feito essa quimioterapia e radioterapia no ICESP e por isso que existem os centros de referência para o tratamento disso. Muito bem. Do qual a gente já fez 8... A nossa casuística do ICESP de cirurgia coloretal atinge 8.500 pacientes operados. 8.500 pacientes em 10 anos a gente tem operado no ICESP. Bom, vamos falar o seguinte. Todos esses pacientes, eles fazem uma tatuagem. Eles fazem uma tatuagem para fazer a radioterapia. Para que a radioterapia seja colocada para que, a hora que entra na máquina da radioterapia, isso seja, os raios entrem de maneira correta. Ok. O paciente vai fazer a radioterapia vai durar 28 sessões. E ele vai ficar com o estômago para o resto da vida inteira dele. Então, veja, se ele fez uma tatuagem para fazer 28 sessões, será que não seria o caso de alguns pacientes que vão ser operados muito tardiamente, onde serviços que não existem, um estomaterapeuta de plantão, que a cirurgia vai ser feita dali 20, 30 dias. 30 dias. Será que se fizesse uma marquinha com uma tatuagem de verdade, com nanquim, porque o paciente ele tem pequenas tatuagens, será que isso não seria eu acho que não seria um absurdo, porque essa região vai até ser retirada durante a cirurgia. Um ponto, como é feito na radioterapia, acho que é uma coisa para a gente pensar mais para frente. É um sinalizador ali de local adequado, sim, né? Sim, um ponto. Nós temos também, sim, e nós temos também, Dr. Carlos, profissionais que trabalham em consultórios, estomaterapeutas que têm consultórios, que podem assumir essa demanda, profissionais que trabalham nas empresas de equipamentos de estomia, que são profissionais capacitados para essa questão da demarcação, né? Nós temos os polos de atendimento às pessoas com estomia, que também atendem, né, a esses pacientes. Então, se nós pensarmos assim, existem várias possibilidades para todos os serviços pensarem em como fazer, né, em como realmente ter essa qualidade de vida. Os consultórios particulares de atendimento, pessoas que atendem em domicílio. Então, nós temos várias opções, né? E nós precisamos mesmo, que é o que a Sobest busca sempre fazer, é divulgar todo o cuidado, tudo que envolve a qualidade de vida para essa pessoa. Porque muitas vezes a própria pessoa não sabe da existência da demarcação, de que isso vai ter um impacto na qualidade de vida. Então, tudo isso precisa ser divulgado, nós precisamos levar isso, espalhar isso a todos, né? Para que seja de conhecimento. E lembrando também que
Nós temos estomias não só na questão oncológica, nós temos estomias em muitas outras situações, pacientes com doença de Crohn, pacientes com endometriose. Então, nós temos situações também que não só oncológicas, que acabam gerando uma estomia. E isso nos leva a uma preocupação de uma grande população Sem que dúvida. precisa e que tem esse direito, né? Doutor, e com relação ao pós-operatório? No pós-operatório, quais são as maiores dúvidas e as maiores dificuldades apresentadas por essas pessoas que passaram pela cirurgia e que chegaram no pós-operatório para você? Quais são as dúvidas e dificuldades que você se depara ali com essa pessoa? As dúvidas, né, que a gente mais encontra são as dúvidas relacionadas, eu acho, quanto à parte de infecção. Infecção. O paciente, são pacientes, muitos deles humildes, que não compreendem que as fezes estão saindo para fora da pele e que não existe a possibilidade disso entrar dentro da barriga dele mais, e que isso ele não passa doença para o familiar, que ele não passa doença para as outras pessoas, e que ele mesmo não pega doença de mexer nisso. Existe um estigma muito grande relacionado às fezes, que a gente acha que se botar a mão nas fezes vai morrer. Não, ninguém vai morrer, ninguém morre de botar a mão nas fezes. A gente, claro que se contamina se tiver um corte na mão, se tiver um corte no braço, não é as fezes são uma fonte enorme de bactérias, mas isso não é uma coisa que você transmite doenças para a mão da pessoa, para os seus familiares, por ter um estômago. Isso não acontece. Isso não acontece. O que acontece é a pessoa a pessoa que manipula, eventualmente está com corte na mão, ou não ter higiene normal, e aí isso daí pode gerar uma contaminação. Então, acho que o principal medo das pessoas é isso. Primeiro, contra a infecção. A segundo medo, segundo receio dos próprios pacientes e dos cuidadores, é a respeito da dor, né? Aquilo dói. Essa tripa, vamos dizer assim, né? Que é o nome popular dado para isso, né? A alça intestinal, que é o nome científico, que é o estômago. Isso dói? Não. Isso tem uma inervação visceral, diferente da sua inervação da pele. Isso não dói. Por isso você tem que tomar bastante cuidado. Então, acho que uma outra dúvida que esses pacientes têm e que os acompanhantes têm é a respeito da dor. Aquilo vai, a hora que bater, vai doer? A hora que eu encostar a mão, a hora que eu for dormir, a hora que eu virar na cama, aquilo vai doer? Não, aquilo não é para doer. Aquilo é de um outro tipo de inervação. Ainda no período pós-operatório, a gente precisa lembrar que nem eu contei para vocês, nós estamos agora em 2020. A gente trata do câncer do cólon e do reto há mais de 2000 anos. Na Bíblia já contava no Antigo Testamento, não é nem no Novo Testamento, que Deus mandava lá para uma população lá da Palestina ou judaica, não sei exatamente onde, mandava um problema para essa população que não tinha cumprido o que ele queria, e essa população falecia de doença, câncer de câncer, né, que é descrito como um tumor, como uma bola que aparecia no intestino das pessoas, e elas morriam. Bom, então a gente já sabe dessa doença há muito, muito tempo. E que nem eu falei para vocês, foi em 1910 que foi feita a primeira cirurgia de amputação de reto, aonde o Miles ele começa a fazer e oferecer a cura. Não é uma coisa tão nova, tão antiga. É, Não deu tempo da verdade. nossa humanidade se adaptar. O que eu quero dizer com isso, Adri? Quero dizer o seguinte: quero dizer que esse orifício que o cirurgião faz na pele do paciente não é um orifício que houve tempo da evolução melhorar. Por mais que a gente pense, por mais que a gente tente raciocinar, que a gente pesquise e tudo mais, esse não é um orifício natural, que nem o orifício da orelha, que nem o orifício do nariz, que nem o orifício da boca, que nem o orifício onde os olhos se inserem.
que nem a órbita. Isso aqui tudo que nós temos no nosso corpo são frutos de uma evolução fantástica de milhões e milhões de anos. O estômago não é. O estômago tem 110 anos, 120 anos, que a gente faz ativamente, intencionalmente, que o médico cirurgião faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a parede abdominal ela não é absolutamente feita, e as nossas incisões também não são absolutamente perfeitas para receber uma alça intestinal. Então, às vezes, as incisões são maiores do que a gente gostaria, às vezes são menores do que a gente gostaria. Então, essa adequação do tamanho, às vezes, pode gerar hérnias, né? Às vezes, a própria parede abdominal do paciente é uma parede abdominal tão frágil que vai se formando hérnias com o passar do tempo, né? Então, esse também é um problema que os pacientes, às vezes, referem de um abaulamento que existe em torno dos seus estômagos, que muitas vezes a gente consegue melhorar, a gente consegue operar, a gente consegue corrigir, até por videolaparoscopia, até por cirurgia robótica no ICESP, nós já fizemos correções dessas hérnias, e existe um protocolo até que nós vamos escrever, que nós vamos começar a colocar ativamente pacientes para tratamento dessas hérnias por via robótica. Mas são casos bastante selecionados, são casos onde as indicações são bastante precisas, não é para todo mundo, não é para todo mundo falar assim, tem uma hérnia aqui, eu vou lá no ICESP, que eu vou corrigir a minha hérnia por via robótica. Não é isso. Estou dizendo que existe um protocolo de estudo que nós vamos começar a ver quais pacientes que isso poderia ser bom. Para isso, o paciente tem que ter uma indicação cirúrgica para a correção da sua hérnia. E não são todos, é a minoria que tem uma indicação de tratamento cirúrgico da sua hérnia. Na grande maioria das vezes, essas hérnias que existem em torno do estômago são de comportamento benigno, o paciente consegue conviver com isso por muito tempo, sem necessidade de cirurgia. Muito bem. E aí, quando nós percebemos que tem um estômago, tem algo diferente ali no corpo, nós percebemos muito isso nos pacientes. Quando eu percebo que eu tenho um estômago que é diferente, que o cuidado é diferenciado, nós sabemos que existem várias complicações, existem as dermatites, né, existem os prolapsos, todos eles que necessitam de um olhar diferenciado para saber dar esse cuidado, né, doutor? Sim. Então, a pessoa com estomia, ela é uma pessoa que requer uma atenção maior por parte da equipe multiprofissional. Ela requer um olhar mais atento. E muitas vezes, uma coisa que o senhor comentou logo no início, falar. Eles não falam, eles não contam, eles têm receio de falar. Então, é muito difícil você conseguir retirar toda a informação em uma única consulta, que seja uma consulta de um hospital, que seja uma consulta, um consultório particular. Existe um vínculo que precisa ser conquistado com essa pessoa para você conseguir chegar em todas as dúvidas dela. Perfeito. Né? Perfeito. Esse vínculo entre o profissional e a pessoa com estomia, entre os médicos e os pacientes, ele é importante, ele é necessário também, doutor? E você sente dificuldade nesse vínculo? Eu sinto, sim, é muito importante. Apesar que a gente tem tornado a humanização do tratamento, ela tem sido bastante valorizada no nosso meio, e eu percebo, sim, essa falta de vínculo mais próximo, tanto dos médicos quanto da equipe multi no pós-tratamento e no tratamento. Isso daí é realmente... Só um instantinho. Pode entrar, André. Eu preciso de um cabo. Cabo? Tá acabando aqui a bateria. Por favor. Desculpe, hein?
Tá acabando aqui, já é fim do dia. Imagina. Fim do dia, ele já avisou aqui que está acabando a bateria, preciso de um carro. Então, Tá ótimo. o que acontece? Eu percebo, sim, Adri, que se a gente tivesse um vínculo mais próximo, algumas perguntas, algumas dúvidas poderiam ser melhor respondidas. Por outro lado, eu acredito que esse acolhimento que a gente tem feito, eu digo a gente porque realmente o tratamento multiprofissional é uma regra no ICESP, em outros hospitais de referência. Eu acredito que isso tem sido muito bom para os nossos pacientes. Eu acredito que realmente tem sido fantástico. Vai melhorar, vai ficar ainda mais intenso. Nos lugares que eu passei, onde eu trabalhei como coloproctologista, isso ia acontecendo cada vez mais. Então, eu tenho a sensação que a gente vai melhorar isso ainda mais. Por exemplo, quando a gente vai ver estudos a respeito de qualidade de vida, né, Adri? Quando vai ver estudos de qualidade de vida desses pacientes, é interessante, os estudos de qualidade de vida, eles que são questionários, né? Questionários que são longos, questionários que às vezes são enfadonhos, que os pacientes recebem, questionários que às vezes os pacientes têm que responder que eles às vezes nem compreendem muito bem, porque é difícil, são questionários pesados, são domínios, são perguntas que se repetem. Não raramente eles super avaliam como tá bom, tá tudo uma maravilha, tô com meu estômago tá tudo ótimo, assim, sabe? É uma coisa bem interessante. Quando a gente vai, por outro lado, conversando e tentando entender a vida do paciente, como que ele está, como que ele está se sentindo e tudo mais, a gente percebe que as coisas não são tão maravilhosas assim, mas também não são tão péssimas como a gente médico também às vezes imagina. É muito interessante isso, sabe? A gente sempre acha que as coisas são de um jeito, e se a gente conversa as coisas, a gente percebe que são de um outro jeito, tanto para bom quanto para ruim. Quando a gente é residente, quando a gente está numa fase inicial, a gente fala, putz, o paciente vai ficar com estômago, meu Deus do céu, fim da vida, fim da vida, fim da vida. A gente vê muitos pacientes felizes e tendo uma vida muito boa, sem a sua doença original e com um estômago. Mas muito felizes e gratos por não terem a sua doença original. Entendeu? Por outro lado, também se a gente pega e fala assim, faz um estômago. A gente também não sabe o que é o estômago, o que é o fardo que é carregar um estômago. Então, as duas coisas acontecem, tanto para um lado quanto para o outro. Sabe? Tanto para o bem quanto para o mal. É bem interessante essa sua pergunta, porque a gente chegando mais próximo, a gente consegue ter uma liberdade maior para oferecer ou um tratamento ou outro tratamento. Sim. Todo ano, a Sobeste traz, nesse mês, principalmente agora no comecinho de outubro, nós buscamos vídeos e relatos de pacientes, de pessoas, né? Porque fora do hospital são pessoas, né? Então nós buscamos essas pessoas para que elas nos contem como que está a sua vida, o que elas estão fazendo. Então a gente tenta mostrar em vídeos curtinhos que existe sim qualidade de vida, existe sim como usar uma roupa bonita, existe como você se sentir bem, você sair para passear, existem cuidados específicos. Então, nós somos uma sociedade que faz o máximo possível para levar isso aos profissionais, que são as pessoas que cuidam diretamente, né, dessa pessoa, que estão diretamente ligadas a essas pessoas. Então são os profissionais, mas também a comunidade, para que elas consigam entender que a vida, né, nós sempre falamos, a vida depois de uma estomia. E é uma vida que, como o senhor mesmo disse, antigamente se morria por um tumor, se morria por uma obstrução, ou por uma endometriose que acometesse todo o intestino, numa doença de Crohn, e hoje não.
é muito comum em pessoas com a doença de Crohn darem preferência a ter um estômago do que lidar com as fístulas, a dor, o sangramento. Então, é muito comum nós percebermos que, sim, as pessoas, dependendo de como ela for orientada, dependendo de como ela for conscientizada, sim, existe uma vida após a confecção de uma estomia. Uma vida melhor. Isso Muitas é vezes uma vida melhor. Muitas vezes uma vida melhor. melhor. Às vezes uma vida melhor. Pacientes, primeiro que muitas vezes até vida, né? Primeiro, vida. Porque a outra opção, às vezes, se você não opera, porque a pessoa tem tem o receio de ser operada e tem todo esse estigma atrás, ela morre porque ela não quer fazer um estoma. Tem gente que morre porque não quer fazer um estoma. Porque acha que vai ser um inferno na vida dela. Ela morre, ela fica escondida, ela não vai procurar ajuda e morre mesmo. Então, quer dizer, do mais básico, né, que é a vida, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Perfeito o que você falou, perfeito. O doctor, e com relação ao momento de reversão dessa estomia? Quando chegou o momento da reversão, Pois não. como que é encarado pela pessoa essa reversão? Como que ela chega para você, o momento da reversão, o que ela te fala? Isso para ela é visto como graças a Deus ou é visto como algo de... Já houve algum paciente que te falou, não, eu não quero? Já, lógico. Já sim. Esse momento é um momento... eu queria pedir uma pequena licença, que assim, que a gente vive em dois mundos. A gente vive no mundo privado e no mundo da saúde pública. No mundo E o nosso privado, público aqui, doutor, o nosso público aqui, ele está também nesses exato, dois mundos. eu Nós estamos imagino, falando para eu imagino, pessoas eu que imagino. trabalham em SUS, Isso. que trabalham em serviço Que nem público, a gente. que têm consultórios Que particulares, nem a gente. né? Então, Então, é isso aí. Então, quando eu vou responder, eu tenho que responder só, eu tenho que estratificar a minha resposta. Eu não posso dar uma resposta simples, né? Então, vamos começar no mundo ideal, né? No mundo ideal, o paciente que fica com o estômago temporário e que ele vai ter seu estômago revertido, é um paciente que ele tem o medo da cirurgia, ele tem o medo de ter que passar por tudo isso, mas ele vai ser reoperado num tempo ideal. Vai ser reoperado no tempo ideal, ele vai ser reoperado com uma condição de saúde geralmente muito boa e com uma disfunção do seu cólon, né? Um desfuncionamento do seu cólon curto. Curto. Então, quer dizer, o paciente, o cólon dele não ficou um tempo grande com a colite de desuso, que, para quem não sabe, a colite de desuso é o cólon desprovido da passagem de fezes. Ele tem um processo inflamatório porque as fezes nutrem o enterócito, nutrem a mucosa do cólon. Então, quando fica muito tempo sem passar fezes no cólon, o paciente, quando tem a reconstrução do seu trânsito intestinal, ele tem uma colite de desuso. O paciente tem uma diarreia bastante grande. Calma. Então, isso não acontece, acontece pouco quando a gente opera no tempo ideal, quando a gente reverte a ileocefalia. doutor, acho que nós perdemos você por um minutinho aqui. Que cortou. Cortou, Adri? Você está escutando? Cortou um pouquinho. Cortou aonde, hein? Que parte que cortou? Cortou na parte que o senhor estava falando do reverte. Então, e quando a gente vai tentar reverter no momento que não ideal? No momento não ideal, o paciente ficou muito tempo com o seu estômago, muito tempo, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos com o estômago.
E às vezes ele está muito adaptado ao estômago. E às vezes é um paciente frágil. É um paciente que não quer voltar ao hospital, que teve uma experiência ruim na sua vida. Né? O que acontece? Será que vale a pena dele? Eu estou bem assim, não mexe comigo. Eu não quero ficar mais 3 meses internado no hospital. Ok. E quando a gente tem um paciente que está muito adaptado ao seu estômago e que ele perdeu o reto, ele tem uma anastomose ultra baixa. Uma anastomose que muito, onde o reto dele inteiro foi embora, a anastomose dele está praticamente no ânus. E ele vai ter uma função evacuatória não maravilhosa. Será que é melhor reverter ou será que não é melhor reverter? O que é interessante é assim, os estudos de qualidade de vida mostram que é melhor reverter. Os estudos de qualidade de vida mostram que os indicadores falam que o paciente se sente melhor quando reverte, mas não são todos. Não são todos. São alguns pacientes que falam assim, por favor, não é raro, mas não é inexistente. Por favor, me dá minha bolsa de volta. Eu estava muito bem daquele jeito lá. Eu não quero ficar perdendo fezes, porque às vezes perde fezes, pessoal. Às vezes ele tem a síndrome da ressecção anterior, que agora, de tanto conversar com os pacientes, de tanto entender os pacientes, é uma coisa que nós sabemos que existe, a síndrome da ressecção anterior. O paciente, quando perde o reto, ele vai ter uma evacuação que é intercortada. O paciente, às vezes, não sabe se saiu todo o cocô ou não. Ele não sabe qual que é o momento que ele pode sair do banheiro, porque ele sai, ele tem que voltar, ele sai, ele tem que voltar, ele sai, ele tem que voltar. É uma coisa que é mais moderna. O tratamento para isso não é um tratamento também hiper maravilhoso, mas a gente conversar e saber que isso acontece também é muito importante para orientar o paciente na reversão do seu estômago. E se o paciente ficou muito idoso ou apareceu outras doenças, será que vale a pena a gente reverter o estômago? Então, essa pergunta que você fez é essencial. Essencial. Saber quando a gente pode reverter, se deve reverter, é essencial. E existe essa conversa entre o médico e o paciente sobre você quer, ou você não quer reverter. Assim, eles entendem isso como não, ele não está querendo me operar, ou então ele está pensando na minha qualidade de vida? Eu acho que a gente, muitos casos, a gente, quando vamos falar de um caso que é o que mais acontece, que é o mais frequente, que é a ileostomia de proteção de uma anastomose que a gente fez do cólon com o reto, depois que a gente ressecou o tumor do reto. A gente tirou o tumor do reto, fez uma retossigmoidectomia, pegou o cólon, fez a anastomose do cólon com o reto baixo, isso já foi irradiado, não pode passar cocô direto por lá, a gente tem que fazer uma ileostomia de proteção. Isso é o que mais acontece, ok? Ok. Esse paciente, 99% das vezes, implora para a gente para reverter o trânsito intestinal, porque ele tem a possibilidade da evacuação de novo pelo ânus. O que a gente explica sempre, ou deveria explicar quase sempre, é que a evacuação não vai ser exatamente do jeito que ele imaginava antes de ter a doença. Calma. Porque ele pensa que, tirando que o problema era a doença, e que vai tirar a doença, e que ele vai voltar a fazer cocô do jeitinho que ele fazia antes. Não é assim. A doença pegou uma parte muito importante do intestino dele e que ele vai evacuar, vai voltar a evacuar, não como ele evacuava antes da doença, mas melhor do que ele evacuava quando ele tinha a doença. Então, isso é interessante a gente botar bem, a gente deveria colocar isso bem enfaticamente para o paciente. A gente nunca oferece, obriga, ou sugere, ou força a reconstrução do trânsito intestinal, o fechamento da ileostomia, para pacientes que não querem. Isso não existe. Né? Agora, também uma outra situação que é muito interessante. Às vezes, a derivação que é considerada, entre aspas, temporária, que é uma colostomia,
e um ano e um reto muito curtinho, muito pequeno, você fazer uma anastomose, a gente sabe que a qualidade de vida vai ser péssima para esse paciente que já está adaptado. Então, a gente, muitas vezes, fortemente sugere ao paciente, fala, olha, meu amigo, é uma cirurgia de risco, minha amiga, é uma cirurgia de risco, vai passar por uma segunda cirurgia, as chances de disfunções sexuais, se é que já não tem, aumentam muito nessa segunda cirurgia, e você está com um estômago que muitas vezes está adaptado. Será que vale a pena a gente mexer nisso? E na época do Covid, então? E na época do Covid? Não tem como trazer o paciente para fazer uma reversão de um estômago, quando ele podia pegar uma doença muito mais grave no hospital e morrer. Tem muitas coisas a se pesar aí, né, doutor? Muito, muito. Então, quer dizer, essa pergunta sua, mais uma vez, está muito bem colocada. Muito bem colocada, porque às vezes as pessoas acham assim, não, vai lá e só fecha o estômago e está tudo bem. E não, pronto, está tudo ótimo, né? Vai ter que ficar internado, vai passar por uma cirurgia. Se você tem que dissecar de novo a pelve, tudo de novo, você tem chance de lesão nervosa muito maior. Aí o paciente que eventualmente não tem uma disfunção geniturinária, fica com uma disfunção geniturinária, além de ter uma disfunção evacuatória, porque não vai ter uma evacuação maravilhosa, ele vai falar para você, puxa vida, mas vocês estão loucos. Vocês vão pegar, vocês vão fazer uma cirurgia para mim, que vai me deixar com uma dificuldade, uma disfunção para evacuar, e agora mais uma disfunção para fazer xixi, uma disfunção sexual. Então, acho que a gente tem que pensar bem. Pensar muito bem, e medir, explicar muito bem. Mas a vida, você sabe muito bem que a vida não é bem assim, né? Então, né? É verdade. Doctor, nosso tempo é de 1 horinha, tá? Já está acabando. Acredito que ficaríamos aqui horas conversando, porque o assunto realmente é um assunto importante e que traz uma orientação muito séria para os profissionais que trabalham com pessoas com estomia, tá? Mas esse tempinho nosso é curtinho. Eu queria te agradecer muito, muito em nome da Sobest por sua participação, por sua contribuição aqui com essa... vamos dizer que assim, a Sobest ela tem hoje um canal no YouTube e nossas lives ficam gravadas lá. Então, se hoje nós tivermos 30, 40 pessoas, nós vamos ter muito mais pessoas ouvindo e participando e aprendendo com esse trabalho, com esse tempo que o senhor dedicou aqui para a gente. Então, agradeço muito. Só lembrando também, a estomaterapia ela trabalha com a incontinência urinária e fecal, nós com tratamento conservador, então aí é uma outra linha que a gente tenta, assim, arduamente ajudar essas pessoas, né? Mas estamos aí para ajudar e nossa, não tenho palavras para te agradecer. Foi excelente, você é esplêndido nas suas colocações e uma pessoa extremamente humilde que sabe ensinar, isso é o mais importante. Então, eu agradeço de coração pela sua presença aqui. Muito obrigado, Adriana. As minhas palavras de agradecimento também são imensas assim, para você, para a Sobest por ter me convidado para poder falar, e você no seu nome, principalmente, ter me lembrado do meu nome para poder falar de um assunto que realmente é o nosso dia a dia. Não tem, nos últimos 10 anos, não tem uma semana que a gente não trate de um paciente com estômago, nos últimos 10 anos e nos últimos, vou falar, durante 30 anos que a gente está nessa profissão, a gente tem visto muito paciente com estômago. É muito importante esse trabalho que vocês fazem. E antes de acabar, eu gostaria de mandar um abraço para os meus outros estomaterapeutas que eventualmente possam assistir esse vídeo. Os meus amigos do Várzea do Carmo, onde tem um núcleo muito importante da estomaterapia que eu frequentei durante muito tempo. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Hospital das Clínicas, que também tem um núcleo de estomaterapia muito importante,
Gostaria de mandar um abraço muito grande também para o pessoal do ICESP, das minhas estomaterapeutas, e do doutor do José Luiz também, estomaterapeuta lá do ICESP, que nos acompanhou durante muito tempo. Gostaria de mandar um abraço também para os estomaterapeutas dos hospitais privados que a gente trabalha, tanto do 9 de Julho, quanto do Sírio, quanto de outros hospitais do Oswaldo Cruz também. E lembrar da Helena, da Roncati também, que ela foi uma das primeiras enfermeiras que eu conheci que trabalhavam, a Heloísa Roncati, que foi uma das primeiras estomaterapeutas que eu conheci que trabalhava com isso daí. Então, um abraço para todas E vocês, para todos aí, vocês. por que convidar Dr. Carlos Frederico? Exatamente por conta disso. Porque eu sei que o senhor é uma pessoa que valoriza muito o trabalho da estomaterapia. Então, o senhor com esse fechamento já mostrou por que o senhor foi convidado. Tem um conhecimento maravilhoso, tá? E tem um contato com a estomaterapia muito próximo e é um doce de pessoa. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito bem. Boa noite. Nós vamos encerrar aqui, doutor. Obrigada. Deixa eu te devolver isso aqui. Tchau. Tchau. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.